Olá, está no ar o Jornal da Câmara. O Departamento Municipal de Água e Esgotos da capital está realizando o recadastramento da população para coletar informações sobre o uso de água pelos moradores aqui de Porto Alegre. E para ampliarmos este assunto, eu recebo aqui no estúdio da TV Câmara o diretor-geral do DEMAI, Maurício Loss. Diretor, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Câmara. Muito obrigado pela presença. Obrigado. Diretor, vamos trazer um pouquinho sobre essas informações, uma atividade que já vem ocorrendo ao longo deste semestre. Que dados o senhor tem que pode trazer para o nosso telespectador a respeito de números, Como é que está o andamento do trabalho, desse recadastramento aqui na capital? Olá, Clayton. Sim, nós iniciamos esse contrato agora em janeiro deste ano, Já visitamos mais de 60 mil domicílios. E para entender melhor como é que está o perfil do usuário, Há muito tempo o DEMAI não fazia isso, para entender como é que está o consumo, quantas pessoas naquela residência fazem uso da água, se tem piscinas, tem pátio, enfim, para a gente entender melhor e conseguir se planejar para o futuro, fazer novos investimentos, melhorias nas regiões que por acaso estejam aquém em relação ao abastecimento. E também a gente está fazendo a substituição de hidrômetros, que a gente identifica que já tem um elevado número de anos já instalado, acima de 5 anos. Esse hidrômetro ele deve ser substituído para que haja uma aferição correta do volume da água ali passado. Quer dizer, nós temos agora dados ali do site, 75 bairros visitados, 94 mais ou menos. Dos 94. Nós queremos ao longo desses 5 anos visitar todos os usuários. Nós temos 330 mil ramais cadastrados no nosso sistema e nós queremos visitar todos esses usuários, fazer todo esse recadastramento, enfim, correção de alguma coisa que estiver alguma normalidade e também ter esse panorama geral da cidade, um novo panorama. Certo. Diretor, fala um pouquinho sobre esses objetivos um pouquinho mais especificamente, assim, o senhor citou de que já faz um bom tempo que não havia um recadastramento, uma espécie de censo, digamos assim, uma atualização dos dados. Fala um pouquinho sobre como esses dados vão poder ajudar o departamento, Exatamente. Então, conforme aquele bairro tinha uma determinada volume, assim, uma quantidade de produção de água destinada para aquele bairro, a gente pode ver se está aquém ou se está sobrando água naquela região. A gente está colocando muita água naquela região para redistribuir isso, ou enfim, fazer novos investimentos. Se a água está fraca, a gente faz um novo bombeamento, uma série de melhorias que a gente pode fazer no sistema, E também a troca dos hidrômetros, Isso ajuda bastante no nosso programa de perdas, O hidrômetro novo ele afere 100% correto. Os hidrômetros com 5 anos ou mais, eles podem medir ou para mais ou para menos, por isso que a gente tem feito essa substituição também. Certo. O que tem chamado mais atenção, assim, secretário, até o momento, assim, que o senhor possa destacar, em termos desse processo de atualização, Alguma região, assim, havia uma discrepância de alguma medida que os senhores tinham e daqui a pouco viu que aqui mudou, ali mudou, enfim? Não, por enquanto nada de anomalias, assim, é mais para a gente justamente ter agora isso completamente mapeado. Antes até o DEMAI, por há muito tempo não ter esse controle, a gente acabou perdendo todo esse histórico, então a gente não tinha muita noção de como é que estava isso, no histórico. Então agora a gente está buscando isso e tentando reestruturar, mapear melhor a cidade, para num futuro a gente conseguir melhor atender. É um trabalho de casa em casa, diretor? De casa em casa, uma empresa terceirizada, começou em janeiro, mas a empresa vai tanto com o uniforme, tanto com o logotipo do DEMAI, quanto da Aquatec Sul, Então o usuário pode receber sem medo, vai estar com um crachá, com uniforme, e caso também o usuário tenha alguma dúvida, pode ligar para 156, certificar se aquela empresa ali realmente está prestando serviço pro DEMAI, para ter a certeza que é de fato um funcionário da empresa que está entrando na residência. De posse desses dados, secretário, ou o que se tem até o momento da coleta dessas informações, já é possível traçar daqui a pouco um perfil médio do consumidor aqui em Porto Alegre? Isso aí a gente ainda está compilando esses dados. A partir agora do mês de julho que a gente vai começar a abastecer o nosso sistema, passar isso para o nosso sistema. Isso por enquanto ficava mais de posse da empresa e agora vão começar a repassar para a gente. Então de momento a gente ainda não tem muitas informações, mas a partir desse mês a empresa vai começar a repassar. O trabalho segue contínuo, secretário? Isso, segue contínuo. Nós já trocamos em torno de 20 mil hidrômetros. A expectativa da empresa é chegar a quase 80 mil no final ainda deste ano.
e depois ainda a gente tem, ao longo desses 5 anos de contrato, buscar os 330 mil usuários, ali, visitar os 330 mil usuários. Uhum. Quer dizer, ao longo desses 5 anos da gestão, né? Os 4 anos da gestão. Uhum. Não, do contrato. Do contrato. Isso, o contrato ele até vai passar pela outra gestão, né? O contrato agora iniciou em janeiro de 2023, vai até 2028. Uhum. Diretor, em termos de coleta de dados, né, e esse olhar mais pormenorizado, né, para as regiões da cidade, o que isso pode trazer para o usuário do sistema, né, em termos de benefícios, em termos da própria tarifa, enfim, né, daqui a pouco se vê uma região que tinha um consumo maior, está tendo um consumo menor, enfim, o que isso pode impactar para o usuário do sistema? Em relação à tarifa, até não tanto, não é por isso que a gente baseia a tarifa, né, mas muito em relação ao abastecimento. A gente teve um crescimento muito avançado nos últimos anos em Porto Alegre, em que a estrutura pública não conseguiu avançar na mesma velocidade, né? Então a gente tem muitas áreas irregulares, enfim, uma série de fatores que modificaram os nossos sistemas de abastecimento, né? Então a gente está buscando esse conhecimento para tentar readequar. A gente tem um contrato também onde a gente está nas regiões aí, as subnormais que a gente chama, né? Em algumas comunidades, enfim, que já estão com um processo de reúrbio mais avançado. A gente também está estendendo uma rede formal de água, né? Tirando aquele popular gato. Então, com essa rede formal de água, a gente consegue também ter um melhor controle, né, daquela região, identificar o consumo de água naquela região, e tem muitas regiões que hoje o DEMAI ainda não tem o conhecimento do consumo real, porque é considerado perda para a gente, como a gente não consegue aferir, né? Então, essa série de medidas que o DEMAI tem feito, a gente consegue entender melhor e consegue, então, consequentemente, abastecer melhor a população. Seja investir em estações de bombeamento ou reforçar as estações de bombeamento já existentes, como é o caso agora da região sul, que a gente está fazendo uma nova estação de tratamento, na Ponta do Arado, que é para estar pronta agora em 2025 ou 2026, para atender melhor a região sul também. Diretor, nesse sentido, né, ele pergunta assim de forma prática, assim, esses dados vão, por exemplo, ajudar. A gente tem questões bem históricas até, digamos assim, na cidade, né, quando começam as temperaturas mais altas do verão, né? Por exemplo, Lomba do Pinheiro, as partes mais altas da cidade, que a gente tem problema de abastecimento. Esses dados, eles vão poder ajudar nesse redimensionamento e minimizar essas situações? Isso, é bem isso. É isso que a gente busca entender. Como é que está o consumo em todas as regiões de Porto Alegre, para a gente conseguir mapear e fazer uma reorganização, uma redistribuição. Né? Essa estação de tratamento da Ponta do Arado vai ajudar muito, porque ela vem desde lá do Belém Novo até parte da Lomba do Pinheiro, que é abastecido hoje pela ETA Belém Novo. Então a Ponta do Arado vai reforçar bastante isso. E também uma outra parte da Lomba do Pinheiro abastecida pela Menino Deus. Então isso também, esse planejamento, essa busca de informações vai nos ajudar muito no planejamento futuro aí, para a gente conseguir redistribuir água pela cidade e abastecer todo mundo na quantidade e qualidade que merece. Quando o servidor chega ali nas residências, diretor, o que ele busca especificamente, assim, até para que os nossos telespectadores também já estejam preparados, né? O que ele pede? Qual é a documentação? O que ele pede para ver? Como é que é a dinâmica do pessoal que faz o recadastramento? Isso, pelo endereço, então, a gente identifica o ramal, né? A gente pede nome, CPF, data de nascimento, os dados normais para a gente atualizar o cadastro. E depois segue essa espécie de censo, né? Enfim, saber quantos banheiros tem a casa, se tem caixa d'água, se tem jardim, se faz reuso de água da chuva, se tem piscina, para saber mais ou menos o consumo daquela região. São perguntas muito, muito simples, assim, é uma pergunta, uma entrevista bem rápida, então não vai tomar muito tempo do usuário, também podem ficar tranquilos. Certo. E ele entra na residência, assim, agora estamos falando de uma questão mais de orientação, né? A título de orientação, questão de segurança, ele entra na residência, ele vai estar identificado. Isso, está identificado com uniforme, com crachá, então, né, o morador ele pode ficar tranquilo, como eu falei, pode também ligar para o 156 para se certificar, mas sim, pode acolher em sua residência, se quiser fazer no portão também não tem problema, né? Uma entrevista rápida. Então, mas o importante é sim atender,
atender aquele funcionário que está indo lá buscar aquela informação, para que a gente tenha esse conhecimento completo da cidade. Como é que tem sido feita essa distribuição do recadastramento, diretor, do termo de hierarquia de bairros, assim, né? Não sei se é bem essa palavra, mas o planejamento, digamos assim, né, desse recadastramento. Quais regiões foram demandadas primeiro, quais estão sendo demandadas nesse momento, quais são as regiões futuras? Isso fica até mais a critério de logística da empresa hoje que presta serviço, né? Então a gente vai passando as informações para eles em relação aos cadastros e eles vão se readequando por rota, enfim, como eles entenderem melhor. E depois agora eles começam a nos repassar as informações para a gente atualizar o nosso sistema. O senhor citou também a questão da troca dos hidrômetros, né, que é um medidor importante, né, para aferir o consumo. Tem percebido, diretor, muitos, no popular chama gatos aí nessa pesquisa, nesse recadastramento? Dos usuários cadastrados, não tanto. A gente tem percebido alguns, sim, onde a gente entra ali com a notificação, com a multa, né, e que o usuário se readeque. Mas a função principal ali também é a substituição de hidrômetros que são muito antigos, alguns muito antigos, a gente tem conhecimento, né? E que acabam sendo medindo a água de uma maneira injusta, tanto às vezes para o DEMAI ou às vezes para o usuário. Então a gente busca essa correção para que seja feita uma aferição correta, então, né, da vazão que passa ali, e aí ninguém sai lesado. Certo. Diretor, esse processo está sendo feito, né, é um trabalho para qualificar, evidentemente, né, a prestação de serviço por parte do DEMAI. E como é que isso, de alguma forma, também ele pode ser inserido nesse processo de concessão, né, do serviço do departamento, né? Como é que isso pode ajudar também, né, nesse processo e também como é que está o andamento, né, dessa questão aí também? Em relação à concessão, nós temos um grande líder do processo que é o prefeito, né? Então a gente agora, nesse momento, como saiu o censo, a gente está no momento de readequar as nossas tabelas ali, porque antes nós tínhamos uma previsão de população, o censo indicou que hoje Porto Alegre tem uma população menor do que a gente tinha no cadastro. Então está sendo feito um novo cálculo, né, de todo quantitativo, enfim, previsão de consumo da água, para que a gente possa avançar nisso, né? O prefeito tem a previsão de mandar agora entre mês de julho e agosto para a Câmara de Vereadores, né? Apesar de não ser obrigatório pela lei do marco de saneamento, mas o prefeito prefere dividir isso com os vereadores e a gente, assim que esteja finalizado lá a revisão de cálculos com o BNDES, a gente vai finalizar o projeto de lei e mandar aqui para a Câmara. Então a gente fica, esse grande líder do processo é o prefeito, né? E aí a gente vai acompanhando ele no ritmo. Bom, isso que o senhor traz é bem importante, diretor. Esse processo ele vai passar pelo Legislativo, né? Isso, é uma decisão do prefeito, né? Apesar de não precisar, como eu mencionei, a lei não exige que para concessão de saneamento se passe pelo Legislativo, mas o prefeito, né, por questão assim, de uma maneira mais democrática, prefere compartilhar isso com os vereadores. Certo. Para quem não está familiarizado ainda com esse assunto, diretor, deixa eu aproveitar a sua presença aqui até para trazer isso de forma didática, né, para o nosso telespectador. O que vai ser concedido, né? O que se estabelece nesse processo de concessão por parte do DEMAI? Por quê e que investimento está previsto, diretor? Certo, vamos lá. Como é que a gente está trazendo esse modelo hoje? O DEMAI permanece com a captação e a produção de água tratada e o DEMAI venderia a água tratada então para esse parceiro. Esse parceiro faria toda a distribuição de água tratada, ampliação de novos ramais, novas redes e toda a parte de cobrança também do usuário, e isso passaria para o parceiro. E, obviamente, estabelecido em contrato sem aumento de tarifa para o usuário. Isso é uma grande prerrogativa do contrato. E o parceiro privado também vai cuidar de 100% do esgoto cloacal com a meta de atingir os 90% de separação total, separação absoluta do esgoto, até 2033, que é o que o marco do saneamento exige, né? Coisa que, aí, trazendo um dos motivos da concessão, é todo o rito burocrático que o poder público tem que passar entre orçamento, projeto, licitações, às vezes alguma licitação emperra, então uma série de trâmites burocráticos que acaba atrasando muito com que a gente faça essa entrega e acaba com que a gente não consiga atender e levar essa entrega para o usuário na maneira que nós gostaríamos, coisa que o privado, por ter uma burocracia muito menor, acaba tendo uma velocidade maior de entrega, né? E também voltando ao assunto, então o DEMAI passaria o esgoto cloacal
para o parceiro privado, e o DEMAI cuidaria do esgoto pluvial, né, que são a questão de drenagem, dragagem, toda essa questão de alagamentos. Viria uma grande, e eu não vou entrar aqui nos valores, por isso está sendo revisado, mas um grande valor de outorga que viria para o DEMAI, né, se realizando essa concessão. Todo esse valor vai ser destinado para obras de esgotamento pluvial, né, para a gente tentar minimizar ou, quem sabe, até acabar essa questão de alagamentos em Porto Alegre. A gente tem trabalhado bastante, né, desde janeiro do ano passado a gente investiu mais de 27 milhões de reais já em dragagem, em todas as valas, bacias e arroios em Porto Alegre, principalmente arroio dilúvio também, e que com certeza nessas últimas chuvas já trouxeram bastante benefício para a população, muito menos pontos de alagamento a gente tem percebido, assim, tem chegado de reclamação para a gente em relação a 2021 para trás. Certo. Isso vai, o DEMAI hoje, com as suas próprias pernas e recursos, digamos assim, não teria condições, capacidade de tocar esse projeto até com essas metas até 2033, diretor? Exatamente, né? A gente tem uma série de burocracias, enfim, a gente também tem um déficit de pessoal, né? O DEMAI, até pouco tempo atrás, tinha mais de 2.000 servidores, hoje a gente conta com 1.400, e acaba também por a gente ter incorporado essas funções que eram do DEP até 2019. Quando o DEMAI absorveu, o DEP também ficou com a função do esgotamento pluvial. Acaba que a gente tem então um grande leque de demandas e acaba tendo que se dividindo, então a gente não consegue ter perna o suficiente para se dedicar ao esgotamento sanitário. Então, vindo um parceiro privado, conseguiria nos ajudar muito, né, nessa distribuição de tarefas aí, com muito mais velocidade e também qualidade. O controle seguiria com o DEMAI, seguiria público? Sim, o DEMAI segue sendo público, né? Não é uma venda do DEMAI, o DEMAI não vai ser privatizado, o DEMAI não vai ser vendido, né? O DEMAI segue sendo público, claro que com menos tarefas, vai ter um grande parceiro no contrato de 35 anos para ajudar nessa prestação de serviços. Mas o DEMAI segue público com todos os seus funcionários, né? Sem PDV, sem qualquer pedido ou demissão de qualquer funcionário. Então a gente segue dessa maneira com o DEMAI sendo público, sim. Tá certo. Diretor, só para encerrar aqui uma curiosidade também, caso esse projeto seja rejeitado aqui na Câmara, o que acontece no caso? Aí nós temos que reestruturar o DEMAI, né? Hoje o prefeito, por ele ter essa vontade de dividir com o Legislativo, caso não passe aqui na Câmara, nós temos que repensar, ou talvez uma PPP de esgoto, ou enfim, aí nós temos que sentar juntamente com o prefeito e decidir qual é o caminho que o DEMAI vai tomar. O fato, sim, que nós temos que reestruturar o DEMAI ou buscar um novo concurso, alguma coisa assim, para que a gente tenha mais pernas, né, como eu falei antes, para que a gente consiga alcançar e prestar esses serviços aí na velocidade que se precisa. Serviço fundamental, né, para a cidade, né, diretor? Especialmente, agora a gente não sente tanto, né, que estamos no inverno, né, mas no verão sempre tem essa questão, né, do consumo, né, que é mais elevado. E aí a gente tem alguns déficits, né, diretor, que isso também é histórico aqui na cidade. Mas quero lhe agradecer e pela presença aqui no Jornal da Câmara e até para a gente poder ampliar também esse tema, né? Começamos pelo recadastramento, mas também tratamos desse tema que é importante, né? Que é importante também a gente ampliar esse debate junto com a sociedade em relação ao DEMAI. Diretor, eu gostaria que o senhor fizesse, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista e o programa, esse chamamento, então, para a população, para receber bem, né, os recadastradores aí, né, para que a gente possa ter os dados mais fiéis possível para que o DEMAI possa fazer esse trabalho de qualificar o atendimento da população aqui em Porto Alegre. Palavra à disposição. Tranquilo. Então a gente faz esse apelo, sim, né, a população pode ficar tranquila, né, atenda bem o usuário, que é muito importante para a gente planejar, tanto entender melhor como é que está o consumo agora, tanto para planejar o nosso futuro, né, para saber aonde devemos investir, sim, mais reservatórios, mais bombeamento. Então a população pode ficar tranquila, é uma pesquisa super rápida, mas nos ajuda muito na questão de planejamento. E claro, só finalizando também a concessão, caso a concessão avance, a população pode ficar tranquila também que a gente vai começar a abrir o leque sobre esse tema, né? Vai ter a audiência pública, vai ter consulta pública, então a população vai ficar sabendo disso, vai entender bem como é que é esse processo e a gente vai tranquilizar, porque muita gente pensa que a gente vai, né, que a ideia do governo seria vender o DEMAI, não, muito pelo contrário, a gente está buscando aqui um grande parceiro privado, simplesmente para nos ajudar nessa prestação de serviços, por um contrato pré-estabelecido, mas claro, com toda a segurança de que o DEMAI segue público, preservando todos os servidores e a população também sendo bem assistida. E a tarifa? Sem qualquer chance de aumento, e isso
uma grande prerrogativa do contrato, né? Tanto o DEMAI fiscalizando, quanto uma agência reguladora, então a população pode ficar tranquila que isso não vai ocorrer. Tá certo. Quero agradecer aqui o diretor do DEMAI, Maurício Loz. Vamos colocar na tela também, diretor, o site, né, do DEMAI, para que as pessoas também possam ali se apropriar, né? Quem tiver dúvidas, né, pode consultar lá, entrar na página e ver as informações ali do DEMAI. Então tá aí, né, prefeitura.com.br. Prefeitura, Twitter, Facebook, Instagram. A gente de comunicação. Isso, a gente está sempre municiando aí bastante informações. Sim. Tá certo. Diretor Maurício Loz, muito obrigado. Um bom trabalho para o senhor. Muito obrigado e abraço a todos. Tá certo. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais notícias do Legislativo nas nossas redes sociais. Convido você também a acessar o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!